paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por mais esse dia. Paz para você que está em casa. Nós queremos agora convidar o nosso preletor, o Bispo Valdivino, que vai estar ministrando o penúltimo dia, né, deste estudo. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluias. Nós vamos estar, então, falando hoje de um tema muito importante. Nós encerramos, semana passada, o conteúdo da revista. E hoje nós ficamos de falar sobre o estado intermediário, tá? É o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Está aberto aqui, senhor. Está fechado. Aleluias. Abra sua Bíblia em Lucas 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos estar lendo do 19 em diante. Aleluias. Diz assim, a partir do verso 19, em seguida nós vamos estar orando. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém? Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã mais uma vez, nos dando, ó Pai, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, que nos ilumine, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ter o discernimento, ó Deus amado, da vontade do Senhor para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nesta manhã. Amém. Então hoje, irmão, nós vamos estar falando desse tema, estado intermediário, que é para onde vão as pessoas depois que morrem, o salvo e o não salvo. E eu quero já fazer uma introdução dizendo o seguinte: por que nós precisamos fazer ou ter esta compreensão porque desses lugares? Porque são coisas do nosso dia a dia.
nós perguntamos isso, nós falamos sobre isso, né? Falamos em casa, falamos na igreja, falamos com outras pessoas, e são indagações que faz parte da nossa vida cristã. Nós queremos saber essas questões. Para onde vai o salvo depois que morreu? Está lá no céu. Aí o não salvo, foi para o inferno. Foi para o seio de Abraão. Foi para o paraíso. Então nós vamos procurar hoje trazer um esclarecimento dentro desta doutrina bíblica, né? Uma doutrina bíblica, algo que está na palavra de Deus, né? Mas um outro fator que é muito importante é que nós entendamos que quando o Antigo Testamento foi escrito, na sua época, aos seus autores originais, foi escrito numa língua hebraica, uma língua muito antiga, né? Uma língua que não existe mais naquele formato, ainda que hoje tem o hebraico, mas é o hebraico moderno. Então, quem quer ter o conhecimento, o entendimento dessa escrita lá do Antigo Testamento, precisa então ter o conhecimento dessa língua hebraica antiga, para que possa ter o entendimento do significado naquele momento que ela foi dada, que ela foi escrita, né? E depois o Novo Testamento, escrito no grego koiné, mas não é o grego que foi traduzido. O Antigo Testamento, ele foi todo traduzido também para o grego, mas não é o grego koiné, é um grego chamado clássico, é um grego diferente, é grego, mas é outro estilo, né? E quando o Novo Testamento, ele já começou a ser escrito, então ele já foi escrito no grego chamado grego koiné, que era a língua predominante naquele momento. Seria como hoje, as maiores literaturas hoje, você encontra ela em inglês, em espanhol, em alemão, são as línguas mais dominantes no mundo. E naquele momento em que o Novo Testamento foi escrito, era esse grego, né? Porque a cultura era toda a herança da cultura grega, né? Da Grécia, que até hoje nós temos essa herança que é muito forte, né? Tudo que nós vamos estudar hoje, toda a área do conhecimento, não tem como fugir de passar um pouco pelos conceitos gregos, porque eles dedicaram, né, a vida, dedicaram muitos séculos trabalhando a área do conhecimento, a área do saber, e do saber em todas as áreas. Eles, né, vários filósofos que trabalharam, fizeram especulações em várias áreas, e com isso eles deixaram então muitos conceitos, tá, na história, que para que nós possamos compreender muitas áreas do conhecimento, a gente precisa passar por esses conceitos no grego, e é o que nós vamos fazer hoje, porque esta passagem bíblica, ela trata exatamente desse assunto, onde duas pessoas morreram, o rico e o Lázaro, e foram sepultados. E o texto vai nos trazer essas informações, que um estava no seio de Abraão, o outro estava em tormento, né? No finalzinho aqui do estudo de hoje, eu tenho um gráfico que eu fiz, uma ilustração, para nós entendermos. Aí o que acontece? A narrativa aqui do texto de Lucas vai nos mostrar que essas duas pessoas estavam ali conversando, estavam ali indagando, principalmente o rico, no local em que ele estava, né? Segundo os estudiosos, irmãos, essas passagens aqui de Lucas, Jesus está contando várias parábolas, tá? E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história fictícia para transmitir uma verdade. Então, é criado uma história fictícia para que ela transmita uma verdade. Então, para compreender as parábolas, é necessário que nós
tenhamos isso em mente. Não é tudo que está na parábola que tem significado completo. Não, é uma história que está sendo contada, tá? E muitas vezes as parábolas são ficção, ou seja, são uma história imaginária, mas que retrata ou ilustra uma verdade, né? Agora, esse texto aqui de Lucas que nós estamos lendo, segundo a maioria dos estudiosos, não é uma parábola. Segundo a maioria dos estudiosos, eles vão dizer que isso aqui é um fato, ainda que ela esteja dentro das parábolas, né? Por quê? Porque aqui, parábolas geralmente não tem nome próprio. Parábolas são coisas mais imaginárias. E aqui, Jesus, ele usou nomes próprios, pessoais. Ele usou um conceito, por exemplo, que os judeus tinham, de que todos os que morressem com fé em Deus, eles iam para o chamado seio de Abraão. O seio de Abraão seria então um lugar aonde só aqueles que crescem em Deus, então morrendo, iriam para este lugar, tá? E Jesus usa esse mesmo entendimento que eles tinham para contar essa parábola. E aqui o que ele vai fazer? Dentro dessa parábola, então, dessa história, ele vai então separar esse lugar aonde os mortos vão, todos os mortos. Ele vai dizer e nos mostrar que há um lugar, digamos assim, é uma ilustração que é feita, que há 2 departamentos dentro desse mesmo lugar. Então morreu, foi para o lugar dos mortos. Nesse lugar dos mortos, existe um lugar chamado seio de Abraão, que é onde ia todos aqueles que morressem crendo em Deus. Seio de Abraão. Todos aqueles que morressem, mas não tinham fé em Deus, eles iam para um outro lugar, tá? E esse lugar que as pessoas que não tinham fé iam, era um lugar de tormento. E o lugar para aqueles que morressem tendo fé, era um lugar de descanso, tá? E esse lugar inteiro, ele é chamado no Antigo Testamento de Sheol, tá? Traduzido para o grego, quando traduziu o Antigo Testamento, chamado de Hades, ou Hades, com H, tá? Eu vou estar mostrando isso aqui. E no Novo Testamento, ainda que algumas passagens também usam a palavra Hades para referir o lugar dos mortos, na nossa Bíblia em português, hoje, ela traduziu, os tradutores escolheram a palavra inferno, que é uma palavra que não é grega nem é hebraica, é uma palavra que vem do latim. Escolheram esta palavra para traduzir Hades. Só que o Hades, ele não retrata de fato aquilo que nós temos ideia do que é o inferno. Por exemplo, se eu pergunto para você hoje, qual é a ideia que nós temos comumente quando nós dizemos assim, alguém foi para o inferno, o que vem à sua cabeça? O que é o inferno na sua mente? O que nós conhecemos hoje? Lugar de tormento, né? Um lugar de angústia, um lugar, principalmente a questão do fogo, né? Um lugar de chamas, um lugar de sofrimento, porque esta é a verdadeira ideia do inferno. Tá? A verdadeira ideia do inferno que é transmitido desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, é exatamente essa. E Jesus e os autores bíblicos, eles enfatizaram que o inferno é um lugar onde vão os ímpios, onde vão as pessoas que não tiveram fé no Senhor, que não aceitaram o Senhor, e é um lugar eterno, é um lugar de tormento, é um lugar de angústia, e um lugar, como o próprio texto diz aqui, separado do lugar onde estão os salvos.
E o próprio autor aqui, ele vai dizer que há um abismo que separa esses dois lugares. E quem está então em um departamento do Hades, tá? Não pode passar e vir para o seio de Abraão. Agora, vamos ler Lucas 23. Para que possamos entender algo que eu vou estar passando agora. Lucas 23, versículo 39. Ver se está certo aqui. Isso. Aqui nesse texto está narrando a crucificação de Jesus. Jesus está na cruz e de um lado tinha um ladrão e do outro lado outro ladrão. Um não acreditou em Jesus, não confiou, não entendeu aquele momento que estava passando. Mas o outro, ele exerceu fé. E ele vira então para Jesus, diante de todos os acontecimentos que estava tendo ali, a manifestação da natureza, né? Que ficou escuro, às 3 horas da tarde, tanta coisa. E ele diz para Jesus, vamos ver aí, um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então um ladrão disse, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então, aqui, o que os estudiosos vão dizer, esse lugar chamado seio de Abraão, ele então foi chamado agora por Jesus de paraíso. Então, hoje, os salvos que morrem em Cristo, eles vão para o paraíso. Aí a distinção, o paraíso é o céu, segundo o conceito bíblico, ainda não é o céu definitivo. Por quê? Porque as pessoas que estão no estado intermediário, e o que é o estado intermediário? Ou seja, ela morreu, ela perdeu o corpo, mas ela não foi ressuscitada ainda. Então ela está sem o corpo. Diríamos então, ou digamos que seria a alma, né? Essa parte imaterial do ser humano, está lá aguardando então toda a conclusão do plano de Deus, para que possa ser ressuscitados e então juntos, né, que não será separado, juntos todos entrarem no reino definitivo de Deus. Por isso que é chamado então estado intermediário. Enquanto não chega ao final, o que acontece, né? E segundo os textos bíblicos e os estudiosos, que nesse estado intermediário não tem mais condições alguma de ninguém reverter a situação, né? Que foi o que Jesus disse: quem está aí não passa para cá, quem está aqui não passa para lá, nos trazendo então o entendimento de que nós precisamos tomar a decisão, ou alguém tem que tomar a sua decisão por Deus, por Cristo, agora, enquanto nós estamos vivendo. Ele decide, porque morreu, partiu para a eternidade, né? Eu ouvi uma ilustração que diz assim, que se você nascer 2 vezes, você morrerá uma vez, mas se você nascer só uma vez, você morrerá 2 vezes. A primeira vez nós nascemos biologicamente, fisicamente, e a segunda vez nós nascemos espiritualmente. Então, nós poderemos então morrer uma única vez. Qual é? A morte física. Mas Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que não fazem parte da segunda morte, que na verdade significa a morte eterna para todos que não aceitaram Jesus. Ok? Então, irmãos, por isso que é importante e é necessário que nós, para compreender muitos conceitos bíblicos, entendamos
essas traduções, esses significados, né? E mesmo que estando no nosso português, a Bíblia em português, já aí 400 anos, 500 anos, traduzido no português de Portugal, e depois traduzido várias vezes em atualização, para que nós possamos entender essas palavras que são difíceis na compreensão daquele tempo e trazer a mesma compreensão para nós, tá? Então, até aqui o que eu disse, muitas vezes no Novo Testamento, que você encontrar a palavra inferno, ela não está traduzindo a palavra Hades e nem Sheol. Hades, no grego, que traduziu a palavra Sheol, que significa lugar dos mortos, aonde as pessoas estão quando morrem, mas sem distinção, tá? Vamos seguir aqui agora no slide, para nós vermos. Algo muito importante para sabermos onde estão os mortos, tanto os salvos como os não salvos, é compreender 4 palavras que foram traduzidas como inferno: Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. Sheol, como eu já disse, é hebraica, uma palavra que está lá no Antigo Testamento, você ainda encontra muitas Bíblias, essa palavra Sheol. Ela traduzida para o grego passou a chamar Hades ou Hades, e no Novo Testamento nós já temos a palavra Guiena e a palavra Tártaro. A palavra Guiena, de fato, é ela que traduz o inferno da forma que nós conhecemos. E quando você encontrar no Novo Testamento, a palavra Guiena, ela vai estar traduzida para lago de fogo. A palavra Guiena é ela que dá o entendimento daquilo que nós sabemos de inferno, tá? Que é lago de fogo. Sheol, hebraico, Hades, Guiena e Tártaro é do grego. No Antigo Testamento, Sheol se referia à habitação dos mortos e não mantinha uma distinção moral como na palavra inferno, conforme entendida atualmente, ou seja, todos que morriam iam para este lugar. Sheol no hebraico e Hades no grego, a gente precisa enfatizar bastante, né? Traduzir Sheol e Hades por inferno, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é uma tradução boa, né? Segundo os estudiosos, porque fazendo isso, por vezes, o contexto em que esta palavra se encontra, parece não querer dar o sentido de inferno, de fogo ou de sofrimento que conhecemos. Por exemplo, a parábola que nós acabamos de ler. Lá, o rico, ele está sofrendo, mas ele está podendo conversar, ele está podendo ter ali um diálogo. E outra coisa que é importante, ele tem memória. Veja que ele lembra dos 5 irmãos que ele tinha ainda, tá? O contexto aonde aparece a palavra Hades, ou Sheol do Antigo Testamento, ou Guiena, ou inferno, o contexto é que nos leva a compreender de fato do que é que está tratando. Por isso nós não podemos pegar uma palavra e dar o significado para ela, sem ela estar junta com as demais palavras do seu contexto. Uma palavra sozinha, não podemos conceituá-la e dizer que ela significa isso, significa aquilo. Só podemos fazer isso depois que nós lermos o contexto e entendermos o que ela quer dizer, tá? É porque a Bíblia tem outras palavras para descrever esse sentido, que é Guiena, o lago de fogo. E outra é porque a tradução de inferno não faz distinção dos salvos dos não salvos. Coisa que no Novo Testamento é ensinado, essa distinção de lugar dos mortos. Eu até anotei aqui, se você já quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ver no Salmo 39, para você entender melhor essa diferença. Só que você só vai conseguir entender também melhor se as versões tiverem diversificadas. Se for a mesma versão, você não vai conseguir. Mas se você tem a Bíblia digital, aí no seu telefone aí, no seu tablet, etc., você vai poder entender. Vamos pegar aqui o Salmo 139. Deixa eu ver aqui onde é que estamos aqui.
No Salmo 139, principalmente, se você conseguir mudar ele aí em várias vezes, para poder pegar várias versões, tá? Eu estou abrindo aqui para pegar várias versões. Eu não tinha programado para fazer isso, mas me lembrei que é importante esse esclarecimento. Mas talvez você pode também encontrar variações na própria Bíblia escrita aí. O Salmo 139, o versículo 8. Veja só o que diz aí o Salmo 139, versículo 8. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Quem diz mundo dos mortos aí na sua Bíblia? Qual Bíblia que diz Sheol? Eu já tenho umas ali. Ó. Qual que diz Hades? Tem alguma que diz Hades? Mundo dos mortos. Tem alguma. Aqui, nessa versão, eu estou na nova versão na linguagem de hoje. Agora eu vou mudar a versão, para vocês perceberem. Vou passar aqui para uma versão bem mais conhecida. Vamos pegar aqui, Almeida Revista e Atualizada. Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo. Aqui já traduz por abismo. Tem alguém aí que tem abismo? Abismo, né? Então, agora eu vou pegar outra versão aqui. Vou pegar a NVI agora, para vocês compreenderem isso. Porque nós temos essas versões. Vou pegar a atualizada primeiro. Almeida Atualizada. Diz também abismo. Tá? Se armar a minha cama no profundo abismo. E agora mais uma só. Vou pegar NVI. NVI. E a NVI diz: fizer a minha cama na sepultura. Viu aí? O mesmo. Alguém disse sepultura aí? Pois é. Então, isso é para você entender que quando os tradutores fazem as suas traduções, irmãos, eles estão tentando trazer a melhor compreensão para nós, mas nem sempre é possível. Então é só com profundo estudo, pegar aquele texto e comparar com o restante da Bíblia, é que a gente vai ter luz. Aí a gente diz assim, mas não foi Deus que inspirou? Sim, mas Deus inspirou os originais. Agora, se nós quisermos saber, nós é que temos que pesquisar. Nós é que temos que ir atrás. Deus já fez uma vez, o resto agora é conosco, né? Por isso que nós temos que ter humildade, perseverança, labutar, se quisermos saber, né? Como eu sempre digo, eu preciso saber disso para ser salvo? Não, mas para que você possa ter entendimento, e o que nos leva a estudar é exatamente a vontade de querer saber, então precisará estudar, né? E as versões bíblicas, exatamente elas servem para isso, né? E eu fiz questão de mostrar isso para você perceber o porquê que tem essas diferenças. E as diferenças, quanto mais as Bíblias estão mais atualizadas, é porque a versão está melhorada, o entendimento está melhor. O autor, o pesquisador, porque pegar uma Bíblia e traduzir, não é só pegar ela do original e traduzir, não. Tem que fazer pesquisa, que é igual eu acabei de dizer. Se esta palavra, no bojo do contexto, qual é o significado dela? Porque o importante, por exemplo, quando a gente estuda chamada etimologia da palavra, você pega uma palavra, por exemplo, salvação. Salvação, ela vem da palavra soteria. Da onde vem a palavra soteriologia, estudo da salvação. Não resolve nada, se pegar só isso. O que eu preciso é pegar essa palavra soteria e colocar ela dentro do texto maior, aonde ela está ali inserida, e ver o significado que ela tem dentro daquele texto. É como eu dissesse assim para você, as palavras homônimas. Eu dissesse assim, você já tem a manga aí? Dá para entender alguma coisa? Dá para entender, alguém pode dizer assim, já tem, eu comprei a fruta, manga. Aí o outro diz assim, não, o que você está falando é a manga da camisa. Então, toda essa compreensão, irmão, passa por esses níveis de estudo, tá? Então vamos seguir aqui. Entre os dois lados, né, que daí já falamos, vamos prosseguir.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Isso nós já compreendemos, né? O que se chama comumente de inferno, e algumas traduções assim fizeram, na verdade, é um compartimento do Hades. Então entenda, quando a maioria, eu vou mostrar alguns aqui, onde é o inferno, traduzido a palavra Geena, que deveria traduzir lago de fogo, mas foi colocado no Novo Testamento, inferno. E quando é encontrada a palavra inferno traduzido de Hades, significa que tem 2 departamentos, tá? Há estudiosos hoje que dizem o seguinte, que quando Jesus veio, você vai encontrar lá em Efésios, quando diz assim, que ele desceu os lugares mais baixos, tá? Tem 2 interpretações disso aí. Jesus desceu aos lugares mais baixos, às profundezas da terra, e levou cativo o cativeiro, e então ele deu dons aos homens. Um dos significados é que exatamente Jesus separou este lugar do Hades, tá? Definitivamente. Então ele separou e colocou, porque ele já tinha vindo, né, como aquele que viria para redimir, para salvar, para libertar. Então agora esse Hades, de fato, é como está aqui no texto que nós lemos. Ele há uma separação, não é mais o mesmo lugar. E segundo os estudiosos, no Antigo Testamento havia, mesmo que houvesse para o futuro uma separação, não havia uma distinção ainda de salvos e crentes, salvos e não salvos, naquele lugar chamado Hades, tá? E só uma nota também, muitas vezes, como nós vimos na versão do pastor Célio, que está escrito lá sepultura, muitas vezes, aonde está a palavra Sheol também, lá no Antigo Testamento, significa sepultura, né? Quando nós morrermos, todos nós, crente e não crente, nós não vamos para a sepultura? Então, a sepultura é um lugar físico, sem distinção. É aonde Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, vai pegar essa palavra Sheol e vai dizer que é sepultura, só sepultura. Só que não é. Ela pode ser sepultura dependendo do contexto, mas ela pode significar o lugar dos mortos, onde todos estão. É onde os não salvos que morreram estão agora. Eles ficarão no inferno, Hades, lugar dos mortos, até o julgamento do grande trono branco, quando serão julgados por Deus e lançados no lago de fogo, Geena, verdadeiro inferno. Então, se você quiser saber assim, qual é o verdadeiro inferno, o lugar definitivo, ele é a tradução da palavra Geena, que significa lago de fogo. E nesse lago de fogo, então, que nós conhecemos hoje como inferno, não existe ninguém, irmãos. A Bíblia mostra que o primeiro a ser lançado lá será o falso profeta e o anticristo. Quando Cristo vier, os que vão cortar a fita da inauguração é o falso profeta e o anticristo. E depois todos os outros, tá? Antes da ressurreição de Cristo, os salvos e os não salvos iam para o Sheol, Hades, lugar dos mortos, sem separação de lugar. Quando Jesus Cristo esteve morto, ele foi também ao Hades, lugar dos mortos, e levou todos que morreram na esperança do Messias prometido, para esse lugar que ele chamou de paraíso, ou seio de Abraão. Então, quando você ver na Bíblia, seio de Abraão, era a forma que os judeus falavam no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, Jesus chamou esse mesmo lugar de paraíso. Então, por isso hoje nós falamos paraíso. E algumas pessoas ficam assim, mas como? Nós vamos para o paraíso ou nós vamos para o seio de Abraão? É o mesmo lugar, tá? É o mesmo lugar. É um lugar que se entende separado dos demais que morreram sem Cristo, um lugar de descanso, o paraíso, né? E aqui está o texto de Efésios. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
Então esse texto, ele é bastante complexo, mas ele é, dos significados é que Jesus, de fato, teve na região dos mortos. Ele teve na região dos mortos, e Pedro vai falar isso também. Aí alguns dizem assim, mas ele pregou. Segundo também alguns, ele não pregou, mas a presença dele lá nesse lugar dos mortos era então a testificação do que o Antigo Testamento tudo dizia. A testificação de alguém que iria morrer, mas que iria ressuscitar para nunca mais morrer. Então a presença de Jesus lá no Hades foi essa testificação. Mas não que ele pregou, que alguém lá se converteu, que tem purgatório, nem nada disso. Tá? Hoje os que morrem salvos vão para o seio de Abraão ou paraíso, lugar de descanso, esperando para depois da ressurreição irem para o céu definitivo. Os que morrem não salvos vão para o Hades, lugar de tormento, esperando a segunda ressurreição para serem lançados no lago de fogo, verdadeiro inferno. Aqui está então a diferença. Morreu salvo, paraíso. Tá? Porque no Novo Testamento não fala seio de Abraão, né? A não ser quando é para ilustrar alguma coisa lá do Antigo Testamento. E lembrando também que os evangelhos, eles não tratam definitivamente sobre a igreja como Paulo tratou nas cartas. Os evangelhos ainda estão no mundo judaico, então eles estão tratando do pensamento judaico, né? Por isso que nos evangelhos há uma dificuldade às vezes de alguns termos, porque é o momento da transição, é o momento que está saindo da antiga aliança e passando para a nova aliança, tá? Mas, ou seja, morreu em Cristo, paraíso, até esperar a conclusão e céu definitivo. Morreu sem Cristo, Hades, lugar de tormento, já está atormentado, principalmente a consciência, né, que a pessoa tem, que a pessoa já sabe que não está no céu, já sabe que perdeu a salvação, né, e aguardando para definitivamente o último lugar, que é o chamado lago de fogo, que é o verdadeiro inferno. Guiena é a palavra que foi equiparada ao lago de fogo, e é a palavra grega que realmente traduz o significado de inferno. Guiena nunca é traduzido por nenhuma outra palavra, é sempre inferno, e 10 das 11 vezes em que é usada, foi pronunciada pelo próprio Jesus Cristo, que está aí em Apocalipse, diz, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então veja aí que aí está dizendo que o Hades é um lugar, não é o inferno. E que nesse tempo, até o Hades será lançado no lago de fogo. E quando no grego, onde está escrito lago de fogo, é a palavra Guiena, traduzida como lago de fogo. Depois nós temos aí Marcos 9, Jesus se referiu ao inferno como o inferno de fogo, no qual tanto o corpo quanto a alma serão lançados nele. Ele disse que lá o fogo nunca se apaga, e onde o seu bicho nunca morre, ou seja, o homem, né, nunca morre neste lugar. Então aqui está falando de inferno como lago de fogo também. Jesus usa como ilustração um lugar bem conhecido pelos seus ouvintes, que é o Vale de Rinom. Esse lugar era um lugar perto de Jerusalém, onde Acas iniciou a adoração aos deuses do sol e do fogo, Baal e Moloque. Os judeus, sob o domínio do ímpio Manassés, ofereciam seus filhos como ofertas queimadas nesta adoração idólatra. Você encontra isso em Jeremias 7,31, ou seja, quando Jesus falava de lago de fogo, ou lugar de fogo e de tormento, os seus ouvintes naquele momento, eles sabiam muito bem disso, porque no Antigo Testamento, nós temos aqui Acas, que era idólatra, e que ele, juntamente com Manassés, eles ofereciam os seus próprios filhos a esses deuses que exigiam sacrifícios de criança, de gente, e Moloque principalmente de crianças, sacrificadas no fogo, queimadas no fogo. Posteriormente, esse lugar foi totalmente destruído, banido, e esse lugar ficou sendo conhecido como Vale de Rinom,
ou seja, o lugar onde sempre tem fogo. E quando Jesus estava entre nós, lá no seu tempo, ele mencionou o inferno como um lugar de fogo, exatamente como esse lugar chamado Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom, ele é um lixão, ele era o lixão de Jerusalém, aonde jogavam os dejetos da cidade ali naquele lugar. E os criminosos também, aqueles criminosos mais bárbaros, eles não eram sepultados, e eles eram jogados lá. E para poder amenizar aquela podridão, aquele mau cheiro, eles jogavam enxofre e colocavam fogo ali naquele lixo. E então sempre estava queimando, sempre estava lá tendo fumaça e coisas féditas lá sendo destruídas. Aí, ou seja, quando Jesus usa esta ilustração, no contexto em que ele está ali, no momento, todos conheciam. É como nós contarmos alguma coisa hoje no nosso contexto, né? A gente fala de algum lugar, de algum acontecimento, fica claro para todo mundo. Mas, se há alguém de outra região, que não a nossa, a gente tem que explicar para ele. Tá? Então a Bíblia, ela tem muito dessas coisas, que quando os autores escreveram, quando o próprio Jesus esteve com eles, Jesus falou das coisas daquele momento, do contexto. Eu vou dar uma corridinha aqui. Passar aqui. Esta adoração cruel foi finalmente abolida, e mais tarde Josias tornou o lugar onde se jogava as carcaças de animais e corpos de malfeitores, criminosos, nos quais os vermes se reproduziam continuamente. Um fogo perpétuo era mantido para consumir a matéria, o que eu acabei de dizer, né? Então Jesus usa esse lugar como ilustração para o inferno. Porém, o inferno é um lugar real e existe. Tá? Lembra que eu disse que as parábolas, às vezes usa uma história, mas para transmitir uma verdade. Uma verdade. E nem sempre todos os aspectos da parábola têm significado. Mas por quê? Porque ela não tem como propósito dar significado em cada palavra, mas sim no contexto geral da história que ela está apresentando. Assim será então na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa palavra aí, fornalha de fogo, também é a tradução da palavra Gehenna, tá? Até coloquei aí em grego aí como é que escreve essa palavra. E irão estes para o tormento eterno, de novo, Gehenna, mas os justos para a vida eterna. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, que é também a tradução de Gehenna, tá? Apocalipse 19, 20. Aqui são os primeiros dois personagens que vão adentrar nesse lago de fogo. Estamos terminando. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Gehenna, tá? Então a conclusão de tudo isso nós estamos dizendo. O inferno, como nós encontramos em algumas partes da Bíblia, ele não traduz essa palavra Gehenna. Ele pode estar traduzindo a palavra Hades. E dentro da palavra Hades, então, quando traduz a palavra Hades, esse lugar seria como no texto que nós lemos, entre o rico e Lázaro, tá? Eles estão lá nesse estado intermediário, não finalizou. Por isso um está no Hades e o outro está no paraíso. Quando Jesus finalizar todos os planos, os que estão no paraíso definitivamente vão ressuscitar com os seus corpos. Então aí sim pertenceremos ao reino eterno de Deus, pertenceremos aos céus, né? Em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o reino de Deus, sobre o céu. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, que não fez aliança com Jesus, não fez aliança com Deus,
ele irá para o lago de fogo, que é exatamente onde já está o falso profeta, onde está o anticristo. O diabo vai ser lançado neste lugar também. E aí então, adeus. Ok? Conclusão. Vimos então que Sheol e Hades se refere ao mesmo lugar, chamado de lugar dos mortos, separados entre os salvos e os não salvos. E no lugar dos salvos é entendido como seio de Abraão e paraíso. É entendido também como antessala do céu, né? Então, ou seja, o paraíso e o seio de Abraão, você ainda não está no céu definitivo, mas você está esperando só um pouquinho, tá? Daqui a pouco vai entrar, mas você já está tudo ok, já está com o nome escrito, já está com a senha na mão, só está esperando te chamar e falar, vamos embora, né? E que a outra divisão do Hades é o lugar onde estão os mortos não salvos, antessala do inferno, lago de fogo, que é o Guiena. Não são lugares físicos, mas estado intermediários da parte imaterial do ser humano. Então nós não vamos encontrar esse lugar em nenhum lugar físico aqui, né? Onde é que está o inferno, onde é que está o paraíso? Não, são estado intermediário, né? Nós vamos estar nessa parte imaterial, aonde nós não teremos o corpo físico, né? Aguardando então, porque o homem, ele só é homem, o ser humano só é ser humano se ele for completo, corpo, alma e espírito. Se for só o corpo, quando ele morre, é o cadáver, né? Se for só a alma, poderíamos chamar de fantasma, mas o homem, ele é um ser completo, tá? Precisa estar completo. Agora vamos ao Tártaro, que eu disse também, né? Que também é um lugar no inferno, é o fundo do abismo. O dicionário grego do Novo Testamento, de Strong, diz que Tártaro é o abismo mais profundo do Hades. Em Apocalipse a gente vê, e Judas também, diz que tem alguns demônios que estão no abismo trancafiado. Lembra disso? Quem lembra disso? Está lá no abismo. Então o abismo é o Hades, mas é o mais profundo. Digamos, o fundo do poço é o Hades. E esse lugar, ele está lacrado. Ele está fechado, mas o Apocalipse diz que na época da tribulação, a tampa do Hades vai ser tirada, e milhões de demônios terríveis vão sair de lá. Por enquanto eles estão trancafiados, como a Bíblia diz, em cadeias eternas, estão lá presos, tá? E segundo alguns, que seriam então anjos muito poderosos, que Deus não permitiu que ele estivesse por aí. Digamos assim, que nós temos hoje demônios, né? Nós temos aí demônios que causam tanta perturbação, mas esses demônios seriam então de segunda, terceira classe, porque os verdadeiros poderosos Deus não permitiu. Você vai ler isso em Judas, explicando sobre isso. Exemplo de Apocalipse 23, né? Que a palavra significa encarcerar, aprisionar em tormento eterno. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Lançou-o no abismo, de novo aqui dizendo, fechou-se e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui já está falando do diabo que será preso durante o milênio. No período do milênio, então, Satanás será preso e colocado nesse abismo. Deixar ele por um tempo lá, 1000 anos, e depois ele vai ser solto novamente. Então, no abismo tem um poço mais fundo ainda, chamado de Tártaro. O profundo do abismo ou poço do abismo. E uma observação. E por que a palavra inferno traz tanta confusão em nossos dias? É porque essa palavra não existe nos originais da Bíblia grega e hebraica, e só existe na versão latina. Então, por isso que ela traz muita confusão. É uma palavra que não traduziu de fato. Por exemplo, ao invés de traduzir a palavra Hades por inferno, ou por lago de fogo, melhor dizendo, fica assim, parece que
dentro da nossa compreensão popular, mais difícil. Então seria melhor o que eles escolheram quando foram traduzir para o latim. Coloca inferno, porque o inferno naquela época já tinha essa ideia de tormento, e principalmente a Igreja Católica. Ela propagou, né, a Bíblia na versão latina, feita por Jerônimo, eles propagaram essa ideia aterrorizante no todo o período da Idade Média, para atormentar as pessoas, em dizer que iriam para o inferno. Então, acharam melhor usar esta palavra do que pôr lago de fogo, mas ela não está nos originais, tá? A palavra inferno tem sua origem na palavra latina, antes do cristianismo, infernos, que significa lugares baixos. A palavra se modificou e transformou em infernos, e na Bíblia foi usada para substituir, sem distinção, os termos gregos Hades e Guiena, e o hebraico Sheol, todos relacionados de alguma forma ao submundo dos mortos. Ou seja, todas elas falam do submundo dos mortos, mas elas não traduzem exatamente o que nós precisamos saber, tá? E na Idade Média, a Igreja Católica, como já diz, usou muito essa forma de falar do inferno para causar medo nas pessoas, e com isso criou a doutrina do purgatório. Aqui, dá para ver aqui, né? Mas não dá para ver totalmente, deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr tudo aqui. Aqui eu fiz essa ilustração para nós termos uma ideia, mas ela não vai caber tudo na tela ali. Para nós termos uma ideia, tá, de como seria. Ou seja, aqui está o paraíso, ou a morada de Deus, melhor dizendo, né? Aqui nós temos a ilustração, o seio de Abraão, onde está Lázaro e o pai Abraão. Lembra também, irmão, que pai Abraão é a pessoa de Deus, é uma figura de Deus, tá? Então aqui está Lázaro e Deus, aqui está o rico, aqui embaixo, né, o rico clamando. Veja que eu coloquei aqui para ilustrar o abismo no meio e a conversa dele. Ele está aqui, ele olha e vê Lázaro no seio do pai Abraão, e ele então vai fazer aquelas perguntas: me deixa eu ir para aí? Eu falo, não tem como, há um abismo aqui. E esse abismo, como eu já mostrei aqui, o nome dele é Tártaro. Aqui estão as referências onde eles aparecem na Bíblia, né? E lago de fogo e enxofre, fogo eterno, Guiena. Ou seja, aqui sim é o de fato que nós diríamos como inferno, é este lugar, tá? Então é o trono de Deus, Lázaro, para você ter aqui uma ilustração, né, para nós entendermos essa diferença, ok? Estarei encerrando agora, e se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, e dizendo, irmãos, por que nós precisamos estudar? É exatamente para isso. O estudo não é para tirar fogo de ninguém, esperança de ninguém, sentimento espiritual de ninguém. Não é isso não, irmão. O estudo, ele é a única forma de nos dar compreensão intelectual. Não tem outra forma, tá? E quando nós não buscamos o entendimento correto, nós podemos crer, ter a mesma fé, mas às vezes em coisas erradas. Agora o estudo, o que ele faz? Ele te ajuda a crer da maneira certa, Não adianta nós crermos, acreditarmos, mas tudo aquilo que eu estou crendo e acreditando, não é de fato o que os escritores deixaram, não é de fato a palavra de Deus, ainda que isso não implique em salvação, mas nos leva a fazer coisas erradas. É por isso que tem seitas e tem heresias. Falou aí do rico que está lá no Hades. E do que morreu salvo. O rico, você falou que ele tem consciência,
que ele tem consciência de tudo, que ele vê aqui, os que ficaram, e até pede, né, para se pudesse vir. E o que está salvo, ele também tem consciência, porque a palavra fala que nós vamos estar dormindo, descansando. E aí, como que fica isso aí? Eu estar lá descansando, preocupado aqui com a minha família que ficou, com alguém que não está vivendo conforme a palavra, né? Conforme... Eu vou estar descansando? Eu vou estar preocupada, né? Ok. Então, como que é isso aí? Então? Eu vou explicar. Então, o que acontece é o seguinte. Os estudiosos vão nos dizer, nesse momento aqui, Lázaro também está consciente. Por quê? Porque a consciência, ela é a nossa personalidade. A consciência é que te faz você ter tanto preocupações, quanto também, ou como também, ter satisfações. Então, se apaga a minha memória, deleta quem eu sou, não me interessa mais nada, não sei mais nada, né? Então, o que os estudiosos vão dizer é que é o seguinte, que nós vamos ter consciência até determinado ponto, esse ponto aqui, mas depois, mesmo que nós não vamos perder a nossa consciência, mas tudo aquilo que for restaurado em nós, o amor que nós tivermos para com Deus, entende? Não vai causar sofrimento. Por quê? Porque nós estamos, hoje, por exemplo, se nós julgássemos e fizéssemos uma análise do plano de Deus, quem crer nele vai para o céu, quem não crer vai para o inferno, não é isso que nós pregamos? Agora, se Deus está dando a oportunidade para todos escolher, e alguém não escolhe ir para o céu, Deus é injusto? Deus não é injusto, Ele é justo, né? Por quê? Porque Ele está dando a escolha para a pessoa, né? E nós que estamos aqui na igreja, nós estamos pregando que Jesus nos salva, nós estamos crendo que nós já estamos salvos, mas muitos das nossas famílias hoje não querem. Nós pregamos, nós anunciamos, nós chamamos, nós convidamos, eles não querem. Aí o que acontece? Nós temos um sentimento para com eles, porque eles não querem vir? Sim, nós temos, mas eu digo, porque eles não querem, nós vamos negar Jesus e ficar do lado deles? Não vamos. Por quê? Porque nós também estamos fazendo a nossa escolha. O céu é escolha. Ser fiel a Deus, servir a Deus, é escolha consciente, né? Aí o que acontece? Como você diz, que nós vamos estar dormindo, essa doutrina do sono da alma, ela não é uma doutrina nem pentecostal, nem reformada, é uma doutrina das testemunhas de Jeová e principalmente dos adventistas, que eles vão dizer assim, porque quando Paulo fala que há muitos que dormem, referindo aos que morreu, mas Paulo ele não está dizendo que a alma está dormindo, porque nenhum outro conceito na Bíblia mostra isso. Ele está usando uma palavra ilustrativa chamada eufemismo, para amenizar, né? Quando alguém morre, principalmente da igreja, a gente não chega assim e fala assim, o fulano morreu, não é verdade? A gente fala assim, faleceu, foi recolhido pelo Senhor, olha, passou para a glória. Por quê? A fim de amenizar o peso da palavra morte, né? Então nós não estaremos dormindo, nós estaremos conscientes diante de Deus, tanto os que morreram salvos, quanto os que não salvos, tá? Mais alguém? Ok? Irmãos, dentro da programação aqui, o pastor Célio está organizando, para domingo que vem nós estarmos fazendo então, o encerramento de todo esse período que nós fizemos, e vamos fazer então um resumo de tudo que está aí na revista, tá? Recapitulando tudo, trazendo um frescor aí na sua mente, para que você possa guardar esses estudos, tá? E mais ainda, veja que estudar isso, irmãos, é muito complicado, muito complexo, né?
E você, se você estudar uma vez só, e depois não ler, não aprofundar, você vai esquecer. E você não vai conseguir conceituar. Então a melhor coisa é, leia a revista, continue pegando as referências na Bíblia, escreva você mesmo lá na sua casa, e conceitue, pegue os conceitos e coloque, ó, inferno é isso, o seio de Abraão é isso, o paraíso é aquilo. Aí você fixa na cabeça, ok? Deus abençoe, obrigado a todos.